Essa, então, é uma aula, bom dia para todos, é uma aula do curso preparatório para os institutos federais. A gente vai estar fazendo uma revisãozinha de alguns conteúdos, né, com os estudantes hoje, e depois nós vamos trabalhar a parte de semelhança e congruência de triângulos nas aulas vindouras, teorema de Tales, áreas, volumes e assim por diante, né, que nós já começamos no primeiro semestre, essa parte de área, volume, e agora nós vamos continuar, né? Porque esse assunto é importante, ele sempre cai, e aí a gente trabalha ele de forma bem recorrente. Eu vou estar compartilhando uma tela aqui com vocês, gente. Vocês vão me dizer se já apareceu para vocês uma tela nova. Vê se apareceu uma tela nova. Vocês estão vendo escrito? Apareceu sim, professor. Apareceu? Apareceu Sim. para todos, gente? Joia. Joia. Gustavo, tudo tranquilo, né? Agora, moçadinha, olha, o que que nós vamos fazer? Vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Considere a figura abaixo. Que figura é essa, moçada? Bom, retângulo, né? É um retângulo, concorda? Qual que é a diferença do retângulo para o quadrado? Os lados não são iguais. Os lados não são iguais. Olha lá, ó, vamos fazer um quadradinho ali, ó. Agora eu pergunto para vocês, se a gente fosse calcular a área de um retângulo e a área de um quadrado, tem diferença na fórmula? Acho que não. Não, a fórmula é igual. Ah, é, prof? É. Olha aqui, ó. Se nós tivéssemos um quadrado de lado A, ó, A, B, qual é a fórmula que a gente usa para calcular a área desse quadrado? Multiplicação. Multiplicação. O que que a gente É. vai multiplicar? Lado vezes lado. Lado vezes lado. Nós vamos pegar o lado A e vamos multiplicar pelo lado B lá. Ô, professor, e esse retângulo aí, ó? Embaixo a gente tem um retângulo. Ó, então, vamos chamar esse lado aqui, ó, para ficar igual o nosso desenho que está do lado esquerdo. Olha lá, vamos chamar esse aqui de A e vou colocar embaixo aqui para não misturar. Vamos chamar esse lado aqui de B, né? Então, como que fica a fórmula da área? A vezes B, a mesma coisa, concorda? Ah, é, prof? É. Então, vamos colocar um número aqui? Beleza, moçada? Henrique, se essa altura aqui valer 3 metros, ó, e esse comprimento aqui, ó, 5 metros, ó, como que fica a área? Bom, 15 15. Então, vai ser igual 3, 5 vezes 3. 15. Só 15? 15 metros quadrados? 15 não, metros quadrados. Olha lá, metros quadrados. Por quê, gente? Nós estamos falando de área. A área sai numa unidade quadrada. Ah, é, prof? Claro que é. Eu preciso gravar isso? Não. Você só precisa aqui, ó, ficar atento com a matemática. Por quê? Ó, 3 vezes 5. Aqui, galerinha. Olha só. Olha aqui, ó. 3 vezes 5, ó. 3 vezes 5. Dá quanto? 15. Concorda? Agora, olha aqui, ó. Metro vezes metro. Dá o quê? metro quadrado, né? Metro quadrado. Se fosse centímetro, seria centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Se fosse milímetro, né? Milímetro vezes milímetro, milímetro quadrado. Se fosse uma área grandona, a área do Brasil, a área do estado do Mato Grosso do Sul, entende? Ia ser quilômetro quadrado.
né? Por exemplo, se a gente pegasse a área do Brasil, que é um desenho todo, né, bem complexo, e a gente pegasse uma figura equivalente a um retângulo. Ó, a área do Brasil equivale a um retângulo, aqui tem tantos quilômetros por tantos quilômetros. Você multiplicaria um pelo outro, e qual que seria o resultado? Seria a unidade, né, do nosso resultado, seria quilômetros quadrados. Falou que a área é quilômetro quadrado. Beleza, beleza, até aí, moçadinha? Tudo bem? Tem mais alguém na turma, gente, que está começando hoje? Natan, Eu, você está... pode, diga aí. bom, tô começando hoje. É o Natan? Não, sou o Gustavo. O Gustavo. Maravilha, Gustavo. Maravilha. Maravilha. Seja bem-vindo e vamos em frente. Olha só. Moçadinha, olha aqui. Eu pergunto para vocês, qual é a fórmula para nós calcularmos a área de um triângulo? Seria base vezes altura dividido por 2? Maravilha, Natan. Maravilha. Ah, o Natan já estava, gente, agora que deu. Perdão, viu, Natan? Professor mais velho, filho. A memória já não é a mesma. Então, vamos lá. Qual é a fórmula? O Natan já disse para a gente, ó. A área de um triângulo, ó lá, vai ser a base vezes a altura dele. A gente bota o H, gente, que vem do height lá do inglês, tá? Que é a altura em inglês. Então, é a primeira letra. Olha lá, base vezes altura dividido por 2, ó. Isso aí é para calcular quem? A área. Vamos abreviar aqui, ó, de um triângulo, ó. Puxar aqui para baixo para não misturar. Então, olha aqui, ó. Se aqui fosse 5 e aqui fosse 3, aqui, ó, 3 decímetros, ó, e ali 5 decímetros, como que ia ficar a área desse triângulo? A área do triângulo. 7,5 dm ao quadrado? Isso. A área desse triângulo, olha lá, ia ficar o quê? Vamos pegar a base. Quanto que vale a base dele? Vale 3 decímetros. Quanto que vale a altura dele? Vale 5 decímetros. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dividir isso por 2, né? Nós temos que dividir isso por 2, ó. Vamos colocar entre parênteses, então, para a gente colocar aquela barrinha inclinada, que é o indicativo de divisão, ó. Vamos dividir isso por 2. 3 vezes 5, 15. 15 dividido por 2, 7,5 decímetros quadrados. Olha lá. É a área. É a área. Aí tem que aparecer a unidade quadrada. Beleza? Vamos lá. Quem lembra qual é, gente, o formato de um trapézio? Quem lembra? Qual é essa figura geométrica? Professor, Oi? era como um retângulo, só que os lados que estavam na vertical eram inclinados, estavam na diagonal. Maravilha. Maravilha, campeão. Olha o que ele acabou de dizer para a gente, ó. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem, gente, está começando, já anotou aí rapidinho? Ou bate um print screen dessa tela, que eu vou precisar apagar para liberar um espaçozinho aqui. Quem quiser anotar, anota bem rapidinho, gente, porque é muito importante vocês ir anotar, porque depois você vai revisar, você pensa, que mesmo que foi falado lá? E quando você anota, depois fica fácil de revisar.
Nossa, que maravilha! 12 estudantes aí. Sejam bem-vindos, gente. Tem mais alguém que, além do Gustavo, gente, que está começando hoje? Tá? Se tiver, fica bem à vontade aí para falar, abre o microfone, tá? O nosso ambiente de estudo aqui, gente, é muito bacana, muito bom. Ó, posso apagar? Vocês anotaram? Quem não anotou, gente, dá um print screen na tela rapidinho para a gente poder avançar, tá? Pode pagar? Então, pode. Ó, vamos aproveitar, então, a fala do Natan. Vamos pegar esse retângulo que está aqui, ó. Ó. O que é um trapézio, na verdade, moçada? Ó, nós podemos ter um trapézio, ó. Ó, é como se a gente juntasse esses dois aqui, ó. Tá vendo? Ó, o desenho do prof ficou muito sofrido, mas, ó, a princípio é isso aqui, ó. Você vai juntar esse retângulo, por exemplo, com um triângulo, vai formar uma nova figura aqui, ó. Essa figura que eu vou tentar desenhar aqui, ó, numa cor diferente. Vamos tentar um vermelho aqui, ó. Essa figura aqui, ó. Ó, em vermelho. Tá bom? Ô, professor, a gente consegue classificar que trapézio é esse? Consegue, moçada? Qual que é Sim. essa figura? Sim, ele é um trapézio o quê? Ele é um trapézio retângulo, galerinha. Olha aqui, ó. Ele tem um ângulo reto aqui, ó. Opa, ó. Ele tem um ângulo reto aqui, ó. Então, ele é um trapézio retângulo. Agora, qual é a fórmula, moçadinha, para a gente calcular a área de um trapézio? Quem A forma lembra? do trapézio retângulo? Isso, na verdade, qualquer trapézio. Ah, No tá. nosso caso aqui, esse é um trapézio retângulo, eu já falo dos demais. Mas qual é a área para calcular? Ah, perdão. Qual é a fórmula para calcular a área de um trapézio? Professor, Oi? tinha que somar o lado menor para o lado maior? Tinha não, tem sim. O professor, faz um trapézio então novinho aí para a gente. Espera aí, deixa eu fazer aqui. Ah, deixa eu aproveitar também e já fazer um trapézio aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, esse aqui, ó, é um trapézio, ó. O Davi tá com o rosto Ó, muito do lado de ó. Hoje a gente tem alguém com o microfone aberto aí? O Davi tá com o rosto. Tem algum estudante com o microfone aberto? Muta ele para a gente, só abre na hora que vocês forem falar. Essas duas figuras, gente, elas são trapézios, ó. Elas são trapézios. Tá bem? As duas figuras, olha lá. Agora, o que acontece? Essa de baixo aqui é um trapézio retângulo, ó. Esse aqui, gente, ó, quando essa inclinação aqui foi igualzinha àquela inclinação ali, ó, a gente chama de trapézio isósceles, ok? E quando tiver um ângulo reto aqui, a gente chama de trapézio retângulo. Ô, professor, por que você está falando isso daí? Porque tem questão, gente, que cai para vocês, e lá no enunciado está escrito assim, considerando um trapézio retângulo. Então, isso aqui tem que estar, ó, na cachola, ó. Você já imaginar na hora, porra, ele está falando que tem um trapézio retângulo, então você já tem que ter ideia que vai na, né, ó, tem um ângulo reto aqui, ó. Né? E aí, ele continua o enunciado, você faz sempre nas questões, gente, procura fazer um esqueminha, um desenhozinho para auxiliá-los, tá? Nesse caso aqui, moçadinha, o que nós vamos fazer? Ó, vamos falar que esse lado aqui vale 8. Ó, 8 o quê, professor? Decâmetro.
E esse aqui? Vale 3 decâmetro. O decímetro é dm, o decâmetro é DAM. Esse A apareceu aí, gente, só para diferenciar um do outro, tá? Olha aqui, ó. Nós temos, então, um trapézio que tem o quê? 8 decâmetros aqui, ó, na base. Aqui ele tem 3 decâmetros, ó. E aqui, assim, ele tem 5, ó. Cinco decâmetros. A gente consegue calcular a área com esses dados aí? Sim. Consegue. Não consegue? Vamos lá, ó. Anota aí, moçadinha. Área do trapézio. Qual é a fórmula, moçada? Qual é a fórmula para a gente calcular a área do trapézio? Hã? É Quem base lembra? maior mais a Isso. menor vezes a altura dividido por 2. Maravilha. Maravilha. Olha lá. Vamos fazer, então? Vai ser a base maior, vamos representá-la por Bzão. Mais quem? Mais a base menor. Olha aí. Vezes quem? A altura. Tá vendo? Tudo isso dividido por 2, ó. Tudo isso dividido por 2. Eu vou sair dessa caixinha de edição, gente, eu vou dar um traço aqui para ficar uma fração mais bonita. Ó, tudo isso dividido por quanto? Por 2, ó. Ah lá. A base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Ah, professor, agora ficou uma baba? Ficou, olha lá, ó. Olha lá, ó. Então, a área desse trapézio, ó. Vamos dar nome para os bois agora, gente. Olha aqui, quem que é a base maior? O 8. 8. Beleza? Quem que é a base menor? 3. Não, O 5. 5. Tá 5. bem? Isso, Gustavo. Olha lá, ó. Agora, ó, a altura dele, gente, ó, a altura de qualquer coisa, gente, é o segmento que parte de um lado, ó, ele está partindo de um lado, ó, e forma 90 graus, ó, quando ele toca lá no lado oposto. Tá vendo? Então, o que está acontecendo? Nós temos uma altura de quanto? De 3. Olha lá. Então, vezes 3. Tudo isso aqui, o quê, hein, gente? Dividido por quanto? 2. Por 2. Tudo isso aqui dividido por 2. Olha lá. Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Essa regrinha vocês têm que ter ela em mente, tá, moçadinha? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Ah lá, vamos somar então, ó, 8 com mais 5, 13. 13 vezes 3 dá quanto, hein, moçada? 39. 39. 39 dividido por 2. 19,5. 19,5. Então, a nossa área do trapézio, aqui, ó. Mas esse professor escreveu muito lá embaixo. Eu vou trazer aqui para cima, tá, gente? Olha lá, ó. A área do trapézio, ó, seria 19,5. O quê, hein, gente? Qual unidade? Quadrados. Isso, campeão. Decâmetros quadrados. Se o lado vale decâmetro, né? O resultado da área seria decâmetro quadrado. Ô, professor, desse jeito aí vai cair lá? Não vai, tá muito facinho, todo mundo concorda? Sim. Olha aqui, ó. Então, peraí. Nós vamos pegar o mesmo exercício. Nós vamos pegar o mesmo.
Agora, o que a gente vai fazer? Ó, eu pergunto para vocês, o que a gente faria para calcular essa nova área aí? Transformaria o metro em decâmetro. Isso, Emanu. Isso. Nós teríamos que transformar de metro para decâmetro. Como é que a gente faz isso? Quem lembra? Multiplicando. Desculpa. Seria multiplicando? Não. Quem lembra do diagramazinho lá? Dividindo. Acho que é dividindo, então, né, professor? Isso. Nós teríamos que fazer dividindo, né? Quem lembra lá do diagramazinho? Espera aí, prof. 10. Oi? Tem que ir dividindo por 10. Tá vindo muito baixinho, filha. Eu perguntei se tem que ir dividindo por 10. Ah, sim. Sim. Tem que dividi-lo por 10. Vamos lá relembrar aqui bem rapidinho, gente. Quem está aqui no meio, hein? 0. Ó, O meio não fica. o meio aqui é quem, qual unidade que a gente vai pôr no meio aqui do diagrama? 1 metro. Metro. Metro aqui é o quê? Decímetro. Aqui. Centímetro. E aqui. Milímetro. Ô, prof. E os outros? Aqui o quilômetro. Aqui o hectômetro. Aqui o decâmetro. Como é que ficou esse negócio agora? Será que ficou bom? Ai, aí não, né, prof? Vamos arredar ele um pouquinho para cá, ó. E agora, gente, o que a gente faz? Vocês lembram disso aí? Professor, Oi? de metro para decâmetro, não poderia ser a multiplicação? Não, campeão. Olha aqui, ó. Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. Se você vier do lado de cima, ó, deixa eu ver se eu faço com as duas setinhas aqui, ó. Daqui para cá, ó. Daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Daqui para cá. Tudo você tem que multiplicar por quanto? Quando for unidade de comprimento. Você Por 10. multiplica por 10. E 10. do lado de baixo? Ó, cada passagem dessa, ó, você tem que fazer o quê? Não divide por 10? Divide por 10. Cada uma passagem dessa, ó. Tá, gente? Eu estou fazendo aqui mais devagarinho hoje, porque em homenagem aos alunos que estão chegando, tá? Ó, o lado de baixo, cada uma dessas passagens, gente, a gente vai dividir por 10, ó. Eu estou botando aqui duas só, mas em cada uma delas você vai dividir por 10. Aí, na hora que vocês forem anotar, tá? Cada passagem dessa, ó, cada um desse ponto aqui, ó, onde a seta muda de direção, é dividido por 10. Eu só representei em duas, vocês escrevem em todos aí, por favor, tá? E do lado de cima é o contrário, ó. O que a gente faz? A gente multiplica por 10. Ó.
Ó, em cada passagem dessa, eu só vou representar duas novamente, tá? Ó, mas vocês coloquem em todas aí, por favor. Ah lá, ó. Ali, ó. Oi? E se fosse do milímetro por decímetro, dividiria por 100? Se fosse do milímetro por decímetro, a gente dividiria por 100, ó, porque você dividiu por 10 uma vez, de milímetro para centímetro. E depois de centímetro para decímetro, ó, você tem que dividir por 10 de novo. Entende? Entendi, obrigada. Aí, ó, se você dividiu por 10 duas vezes, é a mesma coisa que você dividir por 100. Beleza? Agora vamos no nosso caso aqui, ó. Nós temos 3 metros, Natan. 3 metros, ó. O que que a gente vai fazer? Nós vamos andar para a esquerda ou nós vamos andar para a direita? Ah, tá. Ah, professor, é que eu tava Aham. lendo filme. Sim. Ficou entendido agora? Olha aqui, Agora, ó. Tranquilo? Ó, nós temos uma medida da base maior do nosso trapézio que está em decâmetro. Nós temos uma medida da base menor dele que está em decâmetro. Qual que seria mais inteligente? A gente transformar tudo para metro ou pegar esse metro aqui e transformar para decâmetro? Foi a eu, Emanu, né, que sugeriu, o professor tem que pegar esse metro aí e transformar para decâmetro. Então, vamos lá no diagrama, ó, de metro, deixa eu pegar a borracha que fica mais fácil para vocês verem do outro lado aí. De metro para decâmetro, nós vamos andar para a esquerda, ó, do lado de baixo, ó. Do lado de baixo, cada passo a gente divide por quanto? Por 10. Quanto que dá 3 dividido por 10, galerinha? 0,3? 0,3. 3 dividido por 10, ó, dá 0,3. 0,3 o quê, Natan? Decâmetro. Decâmetro. Olha lá, 3 metros é a mesma coisa que 0,3 decâmetros. Beleza, beleza até aí? Agora, moçada, o que que vai acontecer? Nós vamos jogar lá na fórmula de novo, ó. Qual seria a área desse trapézio? É só a gente botar lá, ó. Quem é a base maior? Continua sendo 8. Quem é a base menor? 5. 5. E agora, quanto vale a nossa altura? 3. 0,3. Vale 0,3. Isso. Ó, 0,3, ó. Porque a gente tem que entrar tudo numa unidade só. Beleza, beleza? Tudo isso dividido por quanto, gente? Por 2. Por 2, ó. Eu vou sair fora da caixa de edição e vou dar um tracinho ali, ó. Que aquela barrinha inclinada, às vezes, dá confusão, ó. Vamos fazer a frase. Ah lá. Base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Agora, quanto que dá essa conta aí? 8 com mais 5, 13. Quanto que dá 13 vezes 0,3? 3,9? Deu quanto? Deu 3,9? É isso? Faz aí pra gente, gente. Peraí. Eu vou apagar isso aqui. Então, a nossa área, eu vou escrever aqui em cima de novo, tá? É, professor, Aí. 3,9. Oi? 3,9. Deu quanto? 3,9. 3,9. Então, tá. Eu vou estar colocando aqui. 3,9, é isso? O quê, hein? Qual unidade? Decâmetro quadrado. A gente está falando de área. Todos entenderam, moçadinha? Os estudantes novos, está tudo bem? Diga aí, Gabriel.
Agora divide por 2, né? 3,9 divide por 2. Ah, já está dividido por 2 ou não? Não, né? Ainda não. Ainda... Ah, então perdão. Ó, tem que dividir isso aqui por 2, ó. É 3,9 dividido por 2. Vai dar o quê? 1, alguma coisa, quase 2, né? Porque 4 dividido por 2, 1,95. 1,95. Pronto. Decâmetros quadrados. Opa, peraí, o nosso marcador decimal não é ponto, é vírgula. Ah lá, 1,95 decâmetros quadrados. Beleza, beleza? Vamos para frente. Fala para mim, então, como é a fórmula para calcular a área do quadrado? Base vezes altura. Base vezes altura ou lado vezes lado, concorda? Como é a fórmula para calcular a área do retângulo? É lado vezes lado. Lado Mesma vezes coisa que, lado. é a Isso, mesma coisa mesma que coisa. o quadrado. Exato. Ou a base vezes a altura. Tranquilo? Qual é a fórmula para calcular a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base vezes a altura dividido por 2. Qual é a fórmula para calcular a área do trapézio? Base menor que base maior vezes a altura dividido por 2. Maravilha. Maravilha. Todo mundo gravou até aí, tá? Isso aí tem que estar assim, gente, bem tranquilinho assim na cabeça de vocês. Perguntou, opa, é só fazer isso. E identificar, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Quem que é a base maior do trapézio? Só olhar aqui, ó, base maior, ó. Esse trapézio é isósceles, esse trapézio é retângulo, ó. Olha lá. O que a gente destacou aqui? As bases maiores, ó. Agora vamos para as bases menores, olha lá, ó. Essa e essa, ó. Tá vendo? Aqui está a altura dele, ó. Ô, professor, e nesse aqui, aonde que está a altura? É isso que está aqui? Não, ó, não é isso que está aqui, ó. É o que? A altura, ó, ela tem que fazer 90 graus com o lado oposto, ó. Tá vendo? Ela vai partir de um ponto e tem que fazer 90 graus aqui. Nesse caso aqui, nós teríamos que calcular, tá? E aí ele teria que dar para a gente alguma medida para a gente poder calcular. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, vou mudar essa cor aqui, né? Nesse caso aqui, gente, ó, ia formar um triângulo aqui, ó. Ó. Se forma um triângulo retângulo, ó, se ele tivesse te dado esse lado aqui, ó, ele falado para você que esse lado aqui vale 5, ó, e tivesse falado que aqui vale 3, ó. Como é que vocês iam calcular aquela altura ali? Esse ladinho do triângulo aqui, tá, gente? Não é o inteiro do trapézio, não. O que vocês iam fazer para calcular? Usar a teoria de Pitágoras. Usar o teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Que A ao quadrado igual a B ao quadrado menos C ao quadrado. Ou seja, Maravilha. Quem que é o A ao quadrado? a hipotenusa ao quadrado. É a hipotenusa ao quadrado. Olha para o triângulo. Quem é a hipotenusa desse triângulo? 5 ao quadrado. O 5 ao quadrado. Aqui, ó. A hipotenusa é o 5, ó. É o 5. Então, como o teorema fala, eu posso apagar essa área aqui, gente, só para a gente escrever ali? Pode. Olha aqui, ó. O teorema de Pitágoras, ele fala para a gente que a hipotenusa ao quadrado, tá? Vamos chamar ela de H, ó. Pode chamar de A. A hipotenusa ao quadrado, olha lá, ó, vai ser igual a quem? A soma do quadrado dos catetos. No nosso caso ali, ó, no nosso caso, não vou chamar isso de H, não. Deixa esse H para a altura. Vamos fazer igual o Natan sugeriu. A ao quadrado mais B ao quadrado. Opa, ô, prof. Mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Olha lá.
A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza, beleza? Então, quem que é o A nosso? É a hipotenusa. Quem é a hipotenusa, prof? É o maior lado do triângulo. Olha aqui, ó. É o maior lado do triângulo. Então, a gente pode dizer o que ali, ó? Que 5 elevado ao quadrado vai ser igual a quem? Vamos chamar esse lado aqui de B, ó. Ó. Vai ser igual a 3 elevado ao quadrado. Não é isso, Natan? Mais quem? Ó? A nossa altura que a gente está querendo descobrir, ó. Olha aqui a altura do trapézio, ó. O nosso, tá vendo? Ó? É o nosso C elevado ao quadrado. Na verdade, olha lá, se a gente descobrir qual é o valor de C, pronto, a gente descobriu a altura do trapézio. E agora, como que fica aquela conversa ali? Separar aqui com a setinha, né? Agora eu teria que passar. Teria que converter todos da raiz para o número. Então, 5 vamos passar esse 3 ao quadrado aqui para o lado de cá. Ele vai vir positivo ou negativo? negativo. Negativo. Então, nós teríamos 5 ao quadrado. Quanto que vale 5 ao quadrado, hein, moçada? 25. 25. 25. Ah lá, menos quanto? Menos 3 ao quadrado. Quanto que dá 9. 3 ao quadrado? 9. 9. E isso é igual a quanto, moçada? 16. Igual 6. Não, 6. igual... C. Ah lá, vamos lá. Isso vai ser igual a C elevado ao quadrado. 4. Quanto que dá agora? Agora sim. Quanto que dá 25 menos 9? 16. Ah lá, 16. E agora, como é que a gente faz para achar o valor de C? Porque ali a gente tem o valor de quem, hein, gente? De C ao quadrado. Mas a gente quer saber a altura ao quadrado ou a altura? A gente quer saber a altura. Então, a gente vai tirar a raiz de um lado e de outro. A raiz de C ao quadrado dá C. E a raiz de 16 dá quanto? 4. 4. Tá vendo? Então, vai dar 4. Então, nós acabamos de descobrir aqui, ó, quanto que vale essa altura do nosso trapézio, ó. Beleza? Então, pode aparecer exercícios que eles vão fazer o quê? Eles vão te dar alguns elementos lá, ó. Por exemplo, ele fala assim lá no enunciado. Olha aqui, ó, um exercício bem bacana, ó. Ele fala assim lá no enunciado. Considerando um trapézio isósceles, ó, cuja base vale 15, base maior vale 15. Quer ver? Vamos dar vida para esse exercício aqui. Ah lá, cuja base maior vale 15. Prof. 15 centímetros. Cuja base menor vale 9 centímetros. Ah lá. A gente consegue calcular, gente? Sim. Quanto que vale? Ah lá. E o lado aqui vale 5, ó. A gente consegue calcular a área desse trapézio? Facinho. Facinho, não é? Então, olha aqui, ó. A gente tem que a base maior vale 15. A base menor vale 9. Quanto que vale esse pedacinho aqui, ó? 3. Ou esse vale 3, olha lá, ó. Basta pegar o 15, olha lá. Tá vendo, ó? Olha aqui, ó. Subtrair de 9 dá quanto? Deu 6. Então, você vai... Se o trapézio é isósceles, ó, essa inclinação aqui é igual a essa. Esse lado aqui, ó, é igual a esse. É só você pegar 15 menos 9, dá 6. Então, vem 3 para o lado de cá, ó. Vai ficar 3 do lado de cá, ó. Esse pedacinho vale 3. E aquele outro pedacinho lá na frente, olha lá, ó. Também vale 3, ó. Vocês concordam? Todos entenderam?
Aí você já faz um exercíciozinho mais elaborado, ó. Vai ter muito estudante, putz, eu nem sei o que é trapézio, o que está falando. E isósceles piorou, né? Agora aí, olha, tá vendo? Um exercício fácil, ó, considerando um trapézio isósceles, cuja base maior vale 15 e a menor vale 9, né? E o lado aqui inclinado, olha lá, ó, vale, ele pode também, ó, só fazer o desenho, colocar essas medidas aqui, ó, colocar esse lado valendo 5 e pedir para você calcular a área do trapézio. Aí você vem aqui e descobre, ó, que esse lado vale 3, né, por analogia, se ele falou que é trapézio, você sabe que esse ângulo é igual àquele. Se esse ângulo aqui, ó, desenha para nós, professor, aqui, ó, se esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui, ó, esse lado aqui, ó, é igual a esse, ó. Se ele falou que vale 5, o que vai acontecer? Aqui formou um triângulo retângulo, a gente sabe que esse cateto aqui, ó, vale 3. Bota lá no teorema de Pitágoras, descobre que essa altura vale 4. E agora, como é que fica a área, moçada? Agora é só somar o 9 com 15, multiplicar pelo 4 e dividir por 2. Ótimo. É só aplicar a fórmula lá, né? Qual é a fórmula mesmo da cálculo da área do trapézio? Olha lá. Eita. A área. Trapézio, lá. Vai ser a base maior. Quem é a base maior? O 15. Mais a base menor. Quem é a base menor? O 9. Vezes a altura. Quanto que vale a nossa altura? A gente acabou de calcular pelo teorema de Pitágoras. Olha lá, vezes 4. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. Olha lá. 15 com mais 9 dá quanto? 24. 24. Aqui, ó, antes da gente multiplicar 24 vezes 4, o que a gente pode fazer, hein, gente? Dividir o 4 por 2. Dividir o 4 com 2, simplifica aqui a fração, ó. Aqui vai ficar 2 aqui do lado de cima, ó, e o lado de baixo vai ficar 1. Concorda? Ó, esse 2 foi embora. Aquele 4 lá, ó, ficou 2 no lugar dele. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, é 9 com mais 15, 24. 24 vezes 2, 48. Pronto. A área do trapézio, então, ó, ficou igual a 48 o quê, hein, gente? Centímetros quadrados. Centímetros quadrados. Todos entenderam, moçadinha? Os estudantes novos estão entendendo o que o prof está falando? Tá tudo bem? Eles estão aí? Eu tô aqui sim. Ah, você... Peraí, deixa eu ver. Ah, Giovana, você também é do Najib Haslan? Não, isso não. Você é da qual escola? Antônio Figueira de Almeida. Ah, que beleza. Você ficou sabendo como, Giovana? Uma amiga indicou para mim. Maravilha. Se você tiver com aquele folderzinho, Giovana, coloca no grupo lá da tua escola, tá? O prof se empenha bastante, mas ele não consegue passar em todas as escolas, porque eu dou aula, sabe? E aí é uma correria danada. E aí, às vezes, eu pego alguns intervalinhos, eu vou passando na verdade, chega estudante aqui por causa da divulgação de vocês. Aí a gente pede sempre para dar uma força aí, tá? Mas quem? Quem é do Najib Haslan que chegou hoje, hein? Eu sou dessa escola ainda, na verdade. Ah, joia, joia. Você está entendendo direitinho aí o que está sendo apresentado? Sim, sim. Sim, tranquilo. Giovana, tá tudo bem?
Sim, tô entendendo tudo direitinho. Maravilha, tá? Vão anotando então, tá, moçadinha? Aquela transformação de unidade ali, eu quero treinar um pouquinho mais com vocês, ó. Quero treinar um pouquinho mais com vocês. Vocês anotem aí que eu quero apagar aqui para dar uma limpada na área. Na hora que terminar, me avise. Investe em vocês, moçadinha, investe mesmo. Ô, professor, e se eu não passar na prova do Instituto Federal? Daqui 3 anos vocês estão fazendo Enem, gente. Aí vale uma vaga numa universidade. E, nossa, quando você consegue, isso é muito legal. Mexe com a perspectiva de vida de vocês, da família de vocês. E isso aqui, na verdade, a gente faz uma revisão do ensino fundamental, sabe? Ajuda bastante. Poxa, professor, isso aí vai me ajudar para o ano que vem, quando eu estiver no 2º grau, mas é óbvio que vai e muito. Por quê? Na hora que você for estudar química, física, sabe? Está apagando aqui. Ai, gente. Todos anotaram? Sim. Então vamos nós. Ah, beleza, voltou para 13 aqui, ó. Alguém que estava com a internet estável aí retornou. Maravilha. Olha só, moçadinha. Eu posso apagar aqui, eu vou apagar aqui, ó. Eu vou treinar com vocês umas conversões aqui para a gente ficar bem espertinho. Olha aqui, ó. Vamos lá. Se nós tivéssemos assim, 3 hectômetros, moçada, equivale a quantos centímetros? 3 hectômetros equivale a quantos centímetros? Olha no diagrama, o que que a gente tem que fazer? Multiplicar. Nós vamos ter que multiplicar. Por quanto? 10 mil? 10.000. Por 10.000? É. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. 30.000. Dá 30.000? Ah lá. Opa. Assim? Sim. Então, vamos lá no diagrama para a gente conferir. Onde está o hectômetro? Entre Está o... aqui. Concorda, Lão? Esse é o nosso ponto de partida. A gente tem 3 hectômetros. Qual é a nossa meta? Onde a gente quer chegar? Lá no centímetro. Olha aqui, ó. Olha ele aí, ó. Ó, então nós vamos partir daqui, ó, para chegar aqui, ó. Mas nós não podemos vir na contramão aqui pelo lado de baixo, ó. A gente tem que andar no sentido da seta, então tem que ser do lado de cima. Do lado de cima, gente, cada uma passagem dessa, ó, de hectômetro para decâmetro, multiplica por 10. De decâmetro para metro, multiplica por 10 de novo, então nós multiplicamos por 100. De metro para decímetro, nós multiplicamos por 10 de novo. Entende? E depois, ó, então, até agora a gente já multiplicou por 1.000. De decímetro para centímetro, a gente multiplica por 10 de novo. Então, dá 10.000. 3 vezes 10.000, 30.000 centímetros. Beleza, beleza, moçadinha? Todos entenderam? Sim. Então, agora vamos fazer assim, ó. Pode pegar qualquer número aqui estranho, gente, ó. Transforma isso aí para a gente para milímetro, ó. Quanto que dá isso aqui transformado em milímetros? 245 milímetros?
245 milímetros. Por quê? Vamos lá no Multiplicar por diagrama? Nós tivemos que multiplicar por 1000, não foi? Olha lá. Dá uma olhada lá, ó. A gente estava onde aqui, ó? No metro, ó. Ó, nós vamos andar do lado de cima ou do lado de baixo? de cima. De cima, lá, no sentido da setinha, ó. Então, vamos lá, ó. O metro está aqui. O milímetro está aqui no extremo direito, ó. Olha lá, ó. Multiplica por 10 uma vez, passou para decímetro. Multiplica por 10 de novo, ó, passou para centímetro. Multiplica por 10 de novo, passou para milímetro. Multiplicar por 10 3 vezes é a mesma coisa que multiplicá-lo por 1000. Ah, professor, então ficou uma baba essa conta? Claro que ficou lá. Por quê? Ó, é conta com a operação de multiplicar com potência de 10, ó. Não é isso? Ó? 0,245 vezes 1000. Ó. Olha lá. Quantos zeros nós temos aqui? 3 zeros. Concorda? Olha lá, ó. A nossa vírgula vai andar para a esquerda, para a direita, pelo amor de Deus, prof. Quantas casas? 1, 2, 3. Ó. Aí virou o que aquilo ali? 245. Ó. 0,245 vezes 1000, 245. 245. Tá vendo? Agora, moçadinha, a gente tem assim, ó. A gente tem assim. Nós queremos transformar isso em metros quadrados. E agora? O que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Dividir por 1000? Primeira... Nós temos que dividir por 1000. Olha lá, ó. A gente tinha milímetro... Ah, peraí, professor. É milímetro, não é milímetro quadrado. Olha aqui, ó. Ó, a gente tinha milímetro, ó. E a gente quer chegar lá em metro, ó. Então, nós temos que andar no sentido da setinha aqui. Peraí, borracha, tira isso daqui, tira isso daqui. Na verdade, a nossa situação agora, a gente está aqui, ó, e quer chegar aonde? Aqui. Ah lá, então nós vamos dividir por 10 uma vez, passou para centímetro. Dividiu por 10 de novo, passou para decímetro. Dividiu por 10 de novo, chegou em metro. Dividir por 10 3 vezes é a mesma coisa que dividirmos por 1000. É ou não é? Ah lá. É a mesma coisa que a gente dividir por 1000. Quanto que dá 100 dividido por 1000, hein, moçada? 0,1. 0,1. Olha lá. Ó. 0,1. Por quê, prof? Olha aqui, ó. Esse zero aqui, ó, você vai dividir em cima por 10. Ó. Sumir com zero é dividir por 10, gente. Se a gente dividiu em cima por 10, tem que dividir embaixo. Então, cortou zero com zero. Toda vez que a gente está cortando esses zeros, ó, aqui a gente está dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 10. Ó. Tá vendo? Por isso que a gente corta zero com zero. Ó. Você está dividindo o lado de cima, ó. Você está dividindo o lado de cima por 10 e dividindo o lado de baixo por 10. Por isso que a gente corta zero com zero. Olha lá. Agora ficou 1 dividido por 10. Ó. 1 dividido por 10, como a conta agora é de dividir, a vírgula anda para a esquerda. Ó. Aonde que está a vírgula desse 1 aí? Ó? Ô, professor, aonde está a vírgula aí do número 1? Está logo após ele. Ó. 1,0 é a mesma coisa que 1, concorda? Agora, vamos dividir isso aqui por 10. Ó. Vamos dividir por 10. Se a gente vai dividir por 10, olha lá, ó. Olha o que acontece. Nós vamos andar com a vírgula uma casa para a esquerda lá. Ó. Olha lá. Se essa vírgula andar uma casa para a esquerda, gente, vai ficar o quê? 0,1. 0,1.
Olha lá, ó, a nossa vírgula estava aqui, ela andou uma casa para a esquerda, ó, virou 0,1. 0,1 o quê, hein, gente? Metro. Metros. Metros. Ah, professor, quer dizer que 100 milímetros, ó, é a mesma coisa que a 10ª parte do metro? É. 100 milímetros é igual a 10 centímetros, é um comprimento mais ou menos assim, como eu estou mostrando. E esse comprimento que eu estou mostrando aqui, ele é a 10ª parte do metro. Olha aqui, ó, 100 milímetros, ó, 0,1 é a mesma coisa que 1/10. Olha aqui embaixo, ó, 0,1, ó, 0,1 é a mesma coisa que o quê? 1/10, 1 dividido por 10, olha lá. Beleza, beleza, galerinha? Cadê a gurizinha que começou hoje? Mariana, Isabelle, Felipe, Davi, vocês estão todos entendendo o que a gente está falando? Então, professor, eu só não entendi a parte que o senhor disse que 100 milímetros equivale a 10 centímetros. 1 centímetro é 10 milímetros? Isso, campeão. Ah, tá. Isso. Aí, deixa eu ver se eu tenho uma reguinha aqui. Só um instantinho. Aqui, moçadinha, ó. Vocês conseguem ver bem aí? Ela está invertido para vocês a escala ou está na posição certa? Vocês conseguem ler os números? A luz está atrapalhando um pouco, professor. Ah, tá muita luz aqui, né? Olha que beleza, tô dando aula no sol, gente. Deixa eu puxar essa cortina aqui. Ficou melhor? Ficou. Sim. Ficou. Vocês conseguem perceber? Ah, gente, essa régua está meio quebradinha aqui. Eu pergunto para vocês, aqui, ó, essa escalinha está aparecendo na posição certa para vocês, de cabeça para cima? Tá. Sim. Tá. Olha aqui, ó, 10 centímetros, ó, daqui, ó, daqui até aqui, 10 centímetros. Olha aqui, ó, 1 centímetro, ó, tem 10 milímetros, ó, 1 centímetro. Ó, 1 centímetro, 10 milímetros, ó. Tá vendo? Agora, 1 decímetro, ó, daqui até aqui, ó. Ah, professor, 1 decímetro é igual a 10 centímetros? Exatamente, ó. 1 decímetro, ó, 10 centímetros. Vocês estão conseguindo ver bem do lado aí? Sim. 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 Ficou esclarecido, campeão, quem havia perguntado? Sim. Beleza. Beleza. Nossa, 14 aí, olha que bênção. Sejam bem-vindos. Olha aqui, ó. Vamos para frente. Ô, professor,
Agora, a gente fez essa revisãozinha, fizemos umas conversões aqui para relembrá-los, tá? Olha aqui, ó, vamos fazer mais uma aqui, ó. 2 metros, gente. Equivale a quantos decímetros, hein? 2 metros? É, Uns 20 decímetros. 20 200, decímetros. não? Ou 20? É 20. 20. Concorda que é 20, campeão? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nós estamos aqui em metro, ó. Agora nós queremos chegar aonde? Aqui, ó, no decímetro, ó. Basta a gente multiplicar por 10 quantas vezes? Uma vez. Uma vez só. Ele está logo à direita, imediatamente à direita, ó. Vai ser só uma passada, vai multiplicar por 10. 2 vezes 10, 20, olha lá. 2 metros, tá vendo? Dá 20 decímetros, ó. E agora, moçada? Quanto que dá? Ah, 300? 300 300. centímetros. Concordam? Olha lá, nós estamos em metro, ó. Agora nós continuamos aqui, ó. Ei, prof. Aqui, ó, nós estamos em metros. Onde nós queremos chegar? Centímetros. No centímetro. Então, a gente vai vir para onde? Para aqui, ó. Quantas passadas nós tivemos que dar lá? 2. 2. Cada passada a gente tem que multiplicar por quanto? 10. Por 10. Ah lá. 3 vezes 10, ó. Não, cada passada multiplica por 10. Nós mandamos 2 passadas, ó. Então, é Sim. 10 vezes 10, 100. 3 vezes 100, 300. 300 centímetros. 300 centímetros, ó. Maravilha? Todos entenderam? Entendi. Beleza? E quando for do lado de baixo, professor? Claro, gente, olha só. Ó, isso daqui... Ô, professor, a gente precisa decorar isso aqui? Não precisa, não. Por exemplo, 1 quilômetro, gente, não é uma distância grande? Sim. Esse 1 quilômetro aqui, ó, vai dar uma distância. 1 quilômetro, ó, dá 1000 metros, ó. Tá vendo? 1 quilômetro, ó, dá 100 decâmetros, dá 10 hectômetros. O quilômetro é o grandão. Ó, esse cara aqui, ó, ele é o grandão da história, ó. Ó, o quilômetro. Para você obter os demais aqui, ó, você tem que multiplicar por alguma coisa, ó, é o lado de cima, ó. Você vai estar sempre multiplicando, ó. Se eu quiser obter metro, ó, vou ter que multiplicar por 10 uma vez, por 10 outra vez, então já deu 100, por 10 de novo, 100 vezes 10, 1000. Percebe? Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver saído aqui do quilômetro, ó, e chegar aqui no milímetro, ó, eu vou ter que multiplicar por 10 quantas vezes? 6. 6 vezes. Aí vai ficar 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10.000 vezes 10, 100.000 vezes 10, 1 milhão. Então, eu vou pegar o número e multiplicar ele por 1 milhão? Sim. Aí, como é que fica a continha, prof? Ó, 1 quilômetro, olha lá, vai ser igual a quanto? 1 milhão de milímetros. 1 milhão de milímetros, olha lá. Olha lá. Ah, professor, e se fosse inverter? 1 milímetro. Olha lá. 1 milímetro, se a gente fosse calcular em quilômetro, a gente ia ter que vir dividindo. Aqui, ó. Divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10, divide por 10. Tá vendo? Aí ia ficar o quê em quilômetro? Ah lá. 1 milionésimo, moçada. Olha lá. 1 milionésimo.
do quilômetro. Beleza, beleza, campeões? As gurizinhas estão entendendo o que a gente está falando? Tô, professor. Então tá jóia. Então tá jóia. Que legal. Beleza? Moçadinha, Nossa, mãe, o tempo passa muito rápido. Peraí. Posso apagar isso tudo aí? Sim. Sim. A gente deu uma treinadinha nas conversões de unidade, tá? Isso aí é sempre importante. Quando você vai somar, multiplicar, entende? Você tem que estar sempre na mesma unidade, pessoal. Esse diagrama, vocês fazem ele com carinho, depois no caderno, bem direitinho, tá? Porque você leva 2 minutos para fazer ele lá na prova. E aí, tudo que é conversão, aqui a gente só converteu o comprimento, mas se você precisar converter área, converter volume, tá? Depois a gente vai exercitar isso aí mais. Como hoje é o primeiro dia depois das férias, a gente está fazendo uma revisãozinha aí para receber bem os meninos que estão chegando. E as meninas. Olha aqui, ó. Considere a figura abaixo. Olha aqui, que figura é essa? Um retângulo. É um retângulo. Beleza? Ó, o lado A é uma equação do primeiro grau que mede x mais 1. E o lado, ó, ele está falando que esse lado aqui, ó, ele mede x mais 1. E o lado B, ele falou que mede x. Ô, professor, tem uma coisa estranha aí, não tem? Esse retângulo ele foi desenhado totalmente desproporcional. Concorda, gente? Concorda que esse desenho não ficou bacana? Por que você está falando isso, professor? Ele não falou que o lado A, gente, mede x mais 1? Vocês concordam que o lado A é maior do que o lado B? Sim. Verdade. Só que no desenho Não o é? B tá bem maior lá. Olha lá, ó, ele teria ter feito um retângulo assim, ó. E aí colocava A aqui, porque o A é maior do que o B, concorda? Sim. Sim. Né? Olha lá. Aí ele falou assim, ó, o lado A é uma equação do primeiro grau, ó. Claro, x mais 1. Ó. O grau aqui é 1, concorda? Ó. E o lado B mede x. O perímetro dessa figura será uma expressão do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. Eu pergunto para vocês, gente, o que é o perímetro de uma figura? É a soma de todos os lados. Ah, que maravilha! É a soma de todos os lados. É a soma de todos os lados. É o perímetro da figura. Beleza? Olha aqui, ó. Se o perímetro da figura é a soma de todos os lados, moçada, vamos somar, então, quanto que vale o A que ele disse para a gente, ó? O A vale x mais 1. Quanto que vale o lado B? X. X, ó. X. Beleza? Então, olha, ó, vocês já disseram aí, aqui, ó, o perímetro é o quê? É a soma de todos os lados. Ah, professor, é como se tivesse uma formiguinha que saísse daqui, ó. Ó, é como se fosse uma formiga que saísse daqui, ó, andasse para cá, andasse para cá, andasse para cá e retornasse aqui no ponto de origem. É exatamente isso, é o perímetro, ó. Entende? Perímetro da cidade. Eu vou colocar vermelho aqui, eu entendi a sua sugestão. Ó, é o perímetro da cidade, por exemplo. Ó, você está andando no contorno dela lá, ó. Ó, tá vendo lá? Então tá. Ele falou que o lado B nosso vale quanto, hein, gente? Vale X. Ele falou que o nosso lado A vale quanto? X mais 1. X mais 1. Concorda? Então, vamos Sim. montar a expressão do perímetro? Perímetro vai ser igual a quanto? E aí, o que a gente tem que fazer, moçada? X mais 1, X mais X mais 1 mais X? Isso. Nós vamos começar aqui, ó. A formiga começou aqui, ela andou para cá. Quanto que ela andou? X. Aí ela desceu. Quanto que ela andou? X mais 1. X mais 1.
X. mais X. 1. Aí ela Ou andou X para o outro mais lado. X de novo. X. X. E agora? X mais 1. X mais 1. X mais 1. Todos entenderam o que foi feito até então? Sim. Agora nós vamos... Agora, gente, tem termo ali que é semelhante? O X. Sim. O X é semelhante. E tem também algarismo que é semelhante. Concorda? Vamos somar os termos que são semelhantes? Sim. Quanto que dá x mais x mais x mais x? 4X. 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 1 mais 1, 2. 2. 2. Aí, olha o que ele escreveu ali, gente. Ó. Olha aqui o que nós chegamos. Nós chegamos nessa expressão aqui, ó. 4x mais 2, ó. Essa expressão é do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau ou do quarto grau? Primeiro. Primeiro grau. Do primeiro grau. Primeiro. Então, o que acontece, ó? Essa expressão, ela é uma expressão do primeiro grau. Ô, professor, ó, qual que é a diferença de equação para expressão, hein, gente? Equação. É. Por que ele escreveu aqui, ó, expressão, ó? E Ah, não lembrei. Diga. Porque é apenas uma expressão de um resultado, seria? Ó, presta bem atenção. Igualdade. Fala aí. Tem uma Isso, maravilha. Nas expressões a gente não tem igualdade, ó. Ok? Nas equações a gente tem igualdade, moçada. Vocês entenderam a diferença? Ele está pedindo qual que é a expressão, ó. Qual que é a expressão? 4x mais 2, ó. Ela é... Então, qual é a letra que vocês marcariam aqui? A letra A, ó. A letra A. Beleza? Agora, vamos aproveitar para a gente exercitar aqui um pouquinho. E se ele tivesse para calcular, gente, a expressão da área dessa figura aí, o que vocês iam fazer? Bom, é multiplicar o x mais 1 vezes x. Não. Maravilha, maravilha. Se fosse a área, ó, só para a gente exercitar, digamos que muda a questão lá para vocês. Ó. Professor, Oi? eu acho que daria segundo grau, né? Porque seria o expoente 2. Isso, campeão. Vamos lá? Se fosse a área, vocês iam ter que multiplicar lado vezes lado, ou base vezes altura, mesma coisa, não é isso? Eu vou colocar um pontinho aqui, gente, porque tem um lado que vale x para não misturar os x da vida. Ah lá. Concorda que vocês iam ter que multiplicar isso aí? Como que multiplica isso aí agora, moçada? Distribuição, né? Isso, propriedade distributiva. Olha aqui, ó. Você ia pegar esse x e ia multiplicar por quanto? Por 1. Ia pegar esse x, ó, novamente, ó, ia multiplicar por quanto? Por x, ó. A área ia dar quanto? X ao quadrado. O X. X ao quadrado. O X. E o X. Mais x, concorda? Sim. Sim. Ah lá. Tem um sinal de mais, ó, nós vamos fazer 1 vezes x, dá esse x que a gente escreveu por último. Depois, x vezes x, x ao quadrado. E aí vocês iam marcar qual letra, se ele tivesse pedido a área no lugar do perímetro? B. A letra B. Maravilha, moçadinha? Maravilha aí, todos entenderam? Sim. Tranquilo? Agora, bom, vamos dar uma relembradinha em mais alguma figura aí? Ah, olha só, quer ver como é que pega? Qual é o nome dessa figura? Prisma? Um losango. Opa! É o losango. Fala aí, Felipe, que figura é essa? Prisma, eu disse. Então, essa aqui, na verdade, campeão, é um losango, ó. Não ficou muito bonito aí, gente, ó.
Mas o que que a gente tem no losango que a gente tem que saber para calcular a área? Quem lembra? Nós precisamos saber, gente, o valor dessa diagonal aqui, ó. E ele tem duas diagonais, ó. Essa diagonal aqui, ó, a diagonal maior, ó. Ah, prof. Aí ficou uma baba? Ficou lá. Ah lá. Então, qual que é a fórmula da área de um losango, moçadinha? Vai ser a diagonal maior vezes a diagonal menor. Tudo isso dividido por 2, ó. Ô, professor, eu comecei a observar uma coisa. Essas figuras que são bicudas, aqui, ó, que tem pontas, ó. O trapézio não tem aquela ponta, o triângulo não tem aquela ponta. Olha o que começa a aparecer na fórmula, ó. Todo mundo é dividido por quanto? 2. Por 2. Ajuda vocês a gravar? Concorda? Uhum. Beleza? Aí, ó, o quadrado não aparece esse 2, o retângulo não aparece esse 2. É claro, não é uma figura pontuda. Tem 4 ângulos retos lá nos vértices. Aqui, ó, o triângulo é... Ó, divide essa figura no meio, concorda que vira 2 triângulos, ó. Ó, se você dividir aqui no meio, ó, vira 2 triângulos, ó. Um para baixo e um para cima. Se você dividir uma vez só no meio, ó, só aqui, ó. Olha lá. Aí, ó, formou uma figura o quê? Pontuda. Aí, qual que é a fórmula? Base vezes a altura dividido por 2. Né? Se fosse o trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Aí a do losango, ah, professor, a do losango é diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Beleza, beleza, moçadinha? Quem sabe a área dessa figura aqui, ó. Não matem, venham na minha aula, por favor, todo sábado de manhã. Eu fico muito feliz quando a sala está lotada. Beleza, galera? A gente só quer ajudar vocês. Nos ajude a divulgar esse curso. Se vocês forem... Professor, Oi? é a área do círculo que o senhor pediu? É a área do círculo, a área de uma circunferência. Maior ao quadrado vezes π. Isso, mas que maravilha! Anota aí, moçada. A área vai ser igual a quem? Π. Eu não tenho aqui aquele símbolo do π, eu vou escrevê-lo, tá, gente? Π vezes o raio elevado ao quadrado. Tá vendo? Olha lá. Professor, tem outra fórmula? Tem. Essa área pode ser assim, ó. Π vezes o diâmetro elevado ao quadrado. Olha lá. Dividido por quanto? Por 4. Π de 2 sobre 4. É outra fórmula, prof? É. Dá o mesmo resultado? Claro. Olha lá. Ó. Π vezes r ao quadrado ou π de 2 dividido por 4. Ó. A mesma fórmula. A fórmula é diferente, mas dá o mesmo resultado. O mesmo resultado. Tá? Quem que é o raio? É o segmento, gente, que parte daqui do centro, ó, e toca lá na periferia, lá, ó. Tá vendo? E aí você tem ele aqui, ó, valendo a mesma coisa em todas as direções, ó. Vale a mesma coisa, ó, em todas as direções. O desenho do prof não ficou lá essas Coca-Colas, mas eu acho que vocês entenderam o que o prof quis dizer, não é? Professor, Oi? tem como esperar para me pegar o carregador no outro quarto? Está acabando a bateria. Perdão, Mariana, você repete? Tem como esperar um minutinho para a explicação? Claro, Porque minha... claro.
Viu, moçadinha? Aí na terça-feira, na quinta-feira, vocês têm as aulas lá normalmente, tá? Quem estuda de tarde tem aula de manhã, quem estuda de manhã na escola do município tem aula conosco à tarde. Procura ir assistindo bem direitinho, seguindo aí, tá? Então, professor, nessa aí eu me ferrei, cara, por causa que durante terça e quinta de manhã eu tenho um monte de curso. Você teve estudante ontem, que eu falei ontem, que falou, professor, eu trabalho e tal, mas se você vier aqui nas aulas de sábado, já vai adiantar a sua vida, você deve ter percebido aí, É, foi o que eu pensei. Inclusive, entende? eu tinha outra coisa para fazer no sábado, mas na minha sorte eles conseguiram adiar, então consigo participar hoje. Ah, que beleza. Faz assim, vê se você dá uma prioridadezinha, pelo menos para o sábado, para você estar aqui, tá? Isso vai melhorar muito o seu nível de escolarização. É, sempre que eu venho nessas aulas eu acho muito legal. Isso, investe em você. Estudar hoje, poucas pessoas, gente, querem estudar de fato. E quem resolve estudar se diferencia da média absurdamente, tá? Sim. Sabe que ela pegou... Mariana, você pegou o carregador, filha? Acho que ela foi lá buscar. Ah, sim. É o seguinte, ó. Eu acho que ela pediu para explicar alguma coisa aqui de novo. Será que ela já está de volta? Eu acho que está, né? Eu peguei, professor. Mariana, você quer que explique de novo aqui a questão dessa fórmula, filha? Quero, professor, eu não entendi essa. Essa da circunferência. A área, na verdade, não é a área de uma circunferência, é a área de um círculo, tá? Circunferência é essa linha que eu desenhei aqui, ó. E o círculo é tudo aquilo que está lá dentro da circunferência, né? Então, ó, o círculo seria isso aqui, ó, é essa área aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa área aqui toda é a área de um círculo, ó. Circunferência é só a periferia. Mas esse círculo, ó, ou essa circunferência tem um raio, ó. Tá vendo? Esse raio, ele vai valer, por exemplo, 5, ó. Se a gente falar que o raio vale 5, ó, né? Adotar um raio aqui de 5 centímetros. Como que fica o cálculo da área, ó? A área vai ser igual a quem? A π. Quanto que vale o π? 3,14. 3,14. Maravilha! Vezes o r elevado ao quadrado. Quanto que vale o nosso r? 5, olha lá. 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado dá 25. 25 vezes 3,14 vai dar 75 alguma coisa aí. Vocês concordam? Sim. 75,14, 28, 28 com mais 14, 75, 42, ó. O quê? Se aquilo ali for centímetro, ó, vai virar centímetro quadrado. É a área daquele círculo. Qual fórmula nós utilizamos, Mariana? Nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. Π vezes R ao quadrado. A gente pode utilizar tanto essa fórmula de cima quanto essa de baixo, ó. Π de 2 dividido por 4. A gente pode usar tanto uma quanto a outra. Tá? Quando a gente utilizar o raio, ó, é a fórmula de cima. Aqui a gente usou o raio igual a 5. Se a gente tivesse usado o diâmetro, por exemplo, dobra o raio, ó. Porque o diâmetro, o que é o diâmetro? É o dobro do raio, ó. É daqui até lá, ó. Ó. Aí o diâmetro ia dar 10. É só você colocar aqui, ó, 3,14 no lugar do π, que o π é uma constante que vale 3,14. Agora o diâmetro, quanto que vale o 10? O diâmetro vale 10. 10 elevado ao quadrado, 100. E aí você divide tudo por 4. Entendi. Beleza, beleza? Beleza. Esse 4 aqui ficou meio fora do lugar, gente. Agora acho que melhorou um pouquinho. Moçadinha, fiquem com Deus. O outro professor já deve ter mandado o link. Entra lá no grupo, tá? O professor Luiz. Até sábado que vem, se Deus quiser. Falou, valeu. Tchau, professor. Tchau, tudo de bom para vocês, moçada. Tchau, professor. Tchau, gente. Obrigado por terem vindo. Falou, professor.
Tudo de bom para vocês. Valeu, Felipe, João, Giovana, Emily, Gabriel. Que Tchau, joia. professor. Tchau, Giovana. Tchau. Tchau, Gabriel.